passou, o que importa se vai demorar, o que importa se o dia chegou, o que importa se nunca virá, o que importa se alguém falou, o que importa se ninguém falar, o que importa é aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. O que importa é ser aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Boa tarde, todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao painel Falta o Básico, Descontinuação de Medicamentos e a Escassez de Inovações na Oncopediatria. Eu sou Daniele Basto, sou gerente de Operações e Impacto Social no Instituto Ronald McDonald. Faço parte desse trabalho em apoio às crianças com câncer há mais de 11 anos e estou muito feliz de estar aqui junto com o TJCC mediando essa mesa, né, nessa primeira trilha da oncopediatria no TJCC, né? Então, acho que é um marco para a nossa causa do câncer infanto-juvenil e esse tema não poderia deixar de ser mais relevante. Mas, antes disso, queria agradecer também ao TJCC por trazer um pouco aí do trabalho que a gente faz nas casas Ronald McDonald, dando esse suporte, né, que é complementar ao tratamento, né? Muitas dessas crianças não teriam onde ficar se não fosse o apoio e o suporte de uma casa de apoio. Então, muito obrigada por passarem ao vídeo para a gente poder falar um pouquinho aí, né, sobre a falta do básico, né? E eu acho que a casa de apoio é um básico também, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso. Mas dentro desse cenário, né, o cenário da oncologia pediátrica no Brasil e no mundo enfrenta um grande paradoxo. Ao mesmo tempo em que as crianças e adolescentes com câncer precisam de terapias eficazes e seguras, há uma crescente descontinuação de medicamentos essenciais e uma escassez de inovações específicas para essa faixa etária. Muitos fármacos, utilizados há décadas no tratamento de tumores pediátricos, têm sido descontinuados por questões de produção, custos ou baixa atratividade comercial, deixando lacunas que comprometem a continuidade dos protocolos terapêuticos. Além disso, a maior parte das inovações da oncologia é voltada para adultos, o que restringe o acesso das crianças a terapias modernas e personalizadas. Esse cenário evidencia a urgência de políticas públicas, incentivos à pesquisa e estratégias de produção que garantem a disponibilidade contínua de medicamentos básicos, assim como o investimento em estudos clínicos pediátricos, que permitam o avanço do tratamento de forma eficaz e menos tóxica para a população vulnerável. Para a gente abordar esse tema de alta relevância, apresento agora os nossos convidados e peço que eles subam aí ao palco. Geisa Souza, médica graduada pela Universidade de Vassouras e mestre em Oncologia pela Universidade Federal de São Paulo. A Geisa atualmente é coordenadora da Oncologia Pediátrica no Hospital Infantil Darcy Vargas. Seja bem-vinda, doutora Geisa. Queria chamar também aqui ao palco a Genilson Silva.
Ele é professor, administrador e CEO da ONG Carlos Daniel, do Amapá. Seja muito bem-vindo, Egenilson. Também temos aqui conosco a doutora Adriana Serber. Ela é médica, coordenadora da equipe do TMO pediátrico nos hospitais Samaritano e no GRAAC. E diretora voluntária da Associação de Medula Óssea do Estado de São Paulo, a AMEL. Tem experiência e atua desde 1993 na área de transplante de medula óssea em pediatria. Obrigada, doutora. Seja muito bem-vinda. E, por último, gostaria de chamar a Anne Mary Livinali, mestre e doutora em Ciências Farmacêuticas, MBA em Avaliação Econômica e Tecnologias em Saúde, membro da diretoria da SOBOP. Muito prazer, doutora Ana Meire. Bem, pessoal, para a gente poder falar sobre esse tema, a gente vai ter aí uma fala individual de cada um de vocês, uns 10 minutinhos, assim, no máximo, 8 a 10 minutos no máximo, para depois a gente partir para as perguntas, porque a ideia aqui é que seja um grande debate, tá, gente? Então, acho que é importante, depois, vai aparecer aí na tela, depois que eles fizerem as falas deles, vai aparecer um QR Code que vocês podem fazer as perguntas, e esse painel ele vai ser pautado muito nessas perguntas que a gente vai ter. Então, eu gostaria de chamar a doutora Anne Mary para poder começar aqui falando sobre inovação e tecnologia. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer o pessoal do TJCC pelo convite, por estar aqui presente novamente nesse evento que é tão esperado aqui na nossa área da oncologia. A minha intenção aqui é mais trazer dados, números, que subsidiem aqui a nossa discussão e o tema da nossa trilha. Tá? Deixa eu ver aqui. Bom, então, o primeiro dado que eu trago é em relação aos medicamentos incorporados no SUS. O que nós temos? Então, analisando o período de 2012 a 2025, em termos de medicamentos oncológicos incorporados no SUS, para os adultos, nós tivemos 19 medicamentos incorporados e 9 para diferentes 9 tipos de câncer. Na oncologia pediátrica, crianças e adolescentes, foram apenas 4, sendo que esses medicamentos foram incorporados apenas nesses últimos 3 anos. Então, até então, na verdade, não havia nem tecnologia que pudesse ter interesse do mercado farmacêutico em fazer a incorporação, de tanta escassez que a gente tem em relação a inovações na área da oncologia pediátrica. Dentre esses, um dos medicamentos que foram incorporados recentemente, o larotrectinib, para aí uma indicação agnóstica, ele não é especificamente para um tipo de câncer, e o betadinotuximab, que no ano passado foi incorporado para o tratamento do neuroblastoma. Na saúde suplementar, que seria onde nós temos os pacientes com planos de saúde, os dados eles são um pouco mais recentes. A saúde suplementar publicou esses dados a partir de 2022, e nós temos na oncologia, na saúde suplementar, as incorporações elas são mais voltadas para os medicamentos orais, os medicamentos injetáveis na saúde suplementar, entre aspas, vamos assim dizer, eles são automaticamente incorporados conforme indicação em bula. Já os medicamentos orais, não. Eles precisam passar por um rito processual de incorporação, e aí, se for dado a recomendação de que, de fato, eles sejam fornecidos para os pacientes da saúde suplementar, eles passam a ser entregues gratuitamente. Os injetáveis, não. Os injetáveis, tendo a indicação em bula, as operadoras já deveriam estar fornecendo para os pacientes. Teoricamente, seria isso, mas, na prática, a gente sabe que ainda tem aí algumas dificuldades. Então, quando eu mostro aqui o total de medicamentos incorporados para os adultos, 73 são medicamentos orais com indicação para diferentes tipos de câncer. E na pediatria, apesar de a gente ter esse volume grande para os pacientes adultos, o número ficou...
aqui para mim está com o meu tempo bem em cima do número, o total de medicamentos de 9. Então, uma diferença bem grande, né? Então, o que eu estou tentando mostrar aqui é que, inclusive, a gente tem essa discrepância, que muitos conhecem, outros nem tanto profundamente, essa discrepância entre investimentos, desenvolvimentos de medicamentos para os adultos em relação às crianças, né? A gente tem bem menos. Consequentemente, nas incorporações, isso acaba se refletindo também. E isso a gente enxerga desde a pesquisa clínica, né? Então, isso aqui é um dado que eu levantei há 3 anos atrás para um outro evento que eu participei aqui em São Paulo, e fazendo esse levantamento da quantidade de estudos clínicos por fase de desenvolvimento em relação aos adultos e em relação à pesquisa clínica na oncologia envolvendo crianças e adolescentes. Então, isso já inicia lá, na parte da pesquisa, desenvolvimento, estudo de novas drogas. Consequentemente, eu vou tendo esse desenrolar de não ter tantas opções terapêuticas para a criança em relação ao que a gente vê para os adultos, né? Isso se reflete também nos registros. Quando a gente olha aqui esse dado, parece que o FDA fez vários registros, né, de medicamentos para oncologia pediátrica. Mas, quando você olha a quantidade de 2025, eu não diria que é um volume tão grande, eu não cheguei a pegar a quantidade que foi registrado para adultos, mas foi um volume ainda bem maior. E, se a gente olhar as indicações, são indicações de tipos de câncer muito raros, né? Então, a gente começa a perceber que o que está vindo de novo para a oncologia pediátrica, ele é muito mais voltado para aqueles tumores raros do que para aqueles tumores comuns. E será que esse é realmente o melhor caminho, né? Será que eu não estou gerando ainda mais escassez? E aí, passando muito rapidamente, só para dar uma abertura aqui para o nosso painel, que vai falar também de desabastecimento, eu vou mostrar assim, vários slides com as cartas que somente em 2025 nós, farmacêuticos, recebemos sobre desabastecimento ou descontinuação. Tá? Então, foram várias cartas com medicamentos que são bem comuns no uso, né? Aqui, deixa eu ver, é o topotecano, aqui, etoposídeo, né, produção momentaneamente impactada, descontinuação. E, se vocês observarem, eu coloquei ali o preço do medicamento com base na lista CMED. É tudo medicamento baratinho. Aqui, etoposídeo também, um dos fabricantes, né, desabastecimento, falta temporária, R$ 98,00. Aqui, da carbazina, temporariamente indisponível. Isso tudo é de 2025, tá? R$ 208,00. E aqui, a Mesna, tanto do fabricante de referência quanto do medicamento similar. Também entrou em falta. R$ 26,00 o referência, R$ 16,00 o similar. Tá? Então, é mais para ilustrar para vocês a realidade. A escassez é real, o desabastecimento é real. E agora a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Bem, eu não sei se vocês preferem ficar em pé ou sentados, mas fiquem à vontade, tá? Agora a gente vai chamar agora para falar um pouquinho também sobre esse ponto e aí trazer luz aí sobre essa questão do desabastecimento dos medicamentos essenciais, né? Como a doutora já muito bem falou, mas complementando, eu vou pedir para a doutora Geisa, né, falar um pouquinho sobre essa parte do desabastecimento e como que isso influencia, né, toda essa parte do tratamento. A gente que é oncologista, parece que esse ano culminou e teve muito mais desabastecimento que no anterior. Mas, se você pegar no final do ano passado, já estava faltando mitoxantrone, já estava faltando idarubicina, que é carro-chefe para leucemia. Faltava também fludarabina, que é carro-chefe para o transplante, condicionamento e para outros tratamentos. E essas químios, elas não custam R$20, elas custam 1.000 e tralalá. Então, eu acho que é mais embaixo, é mais difícil de resolver esse problema. Eu acho que a gente tem que chamar o Ministério e toda a sociedade, porque
é mais complexo do que parece. Não é só uma questão de não estar sendo vantajosa para eles venderem, entendeu? Eu acho que é mais complexo que isso. O fato é que todo mundo que faz oncologia sabe que a quitinomicina, que é carro-chefe para Wilms e para sarcomas, que vem há anos a gente vem lutando contra isso, você acaba, custava 170 no mercado, a gente importa 740. E acaba sendo é o único jeito de você manter o protocolo. Então, a oncopediatria tem uns números lindos, 80%, 90% de sobrevida. Mas o 80% e o 90% de sobrevida, principalmente para os iniciais, é para quem toma químio. E a gente, infelizmente, não está conseguindo manter os protocolos. Esse ano, a vincristina e o etoposide, assim, foi assim, arrasador. A gente tenta se comunicar com outras farmácias, independente se é convênio, se não é convênio, para você tentar manter ali o protocolo. E que acontece no final? Maior número de recidiva, isso já tem impacto quando faltou a asparaginase, maior número de recidiva e tendo que usar, muitas vezes, imunoterapia e levar essa criança para transplante. Então, esse vai ser fato, isso vai acontecer. E eu acabei, né, tomando a liberdade de chamar aqui representantes da Farmarim. Farmarim é quem hoje detém os produtores de metoxantrone e da rubicina, que é para trazer mesmo esse debate que tem que ser do Ministério, da sociedade, dos pacientes, da associação, dos médicos. A gente acaba sendo a ponta ali que está com a mãe, que está com o pai, que muitas vezes também não está entendendo o que está acontecendo, porque o que o oncologista faz? Ele troca o esquema de químio, né? Ele puxa daqui, faz ali, só que está chegando no momento que a gente não tem para onde correr, né? Doença de Hodgkin, falta VP e agora falta da carbazina. Para onde que você vai? Então, realmente é um debate que precisa ser colocado, precisa as associações de pacientes se mobilizarem, entendeu? Algo precisa ser feito. A gente não está tendo para onde puxar a quimioterapia, inventar a quimioterapia, e muitas vezes o que você troca do esquema inicial, ele é mais tóxico, ele é mais dispendioso e ele não é tão eficaz. Primeira linha é o melhor tratamento sempre. Então, é isso. Muito obrigada, doutora Geisa. Depois a gente continua esse debate, né? Pedir para as pessoas já que quiserem já irem colocando aí suas perguntas, apontando aí para o QR Code, porque aí a gente depois segue aí para o debate, né? Agora eu vou pedir para a doutora Adriana Seber falar também, assim, especialmente sobre essa parte do desabastecimento no TMO, né? Porque também tem sofrido, né, esse desabastecimento. Fala um pouco para a gente, por favor. Muito obrigada, Dani, muito obrigada, Abrali, pelo convite. Eu acho que é um tema muito importante. Quando um paciente vai fazer transplante de medula óssea, a gente faz primeiro uma etapa que chama condicionamento, que é para destruir o câncer, para destruir o sistema imunológico do paciente, para daí ele receber a célula do doador, ou, em alguns casos, receber a célula dele mesmo, quando o transplante é autólogo. Depois, quando o transplante é de irmão, ele precisa fazer imunossupressão, ele precisa fazer remédios para o sistema imune ficar fraco. Pode existir uma reação que chama doença do enxerto contra o hospedeiro, que a célula do irmão ataca, a célula do doador ataca o paciente. E aí, nessa fase, ele precisa de imunossupressores mais fortes e ele pode ter uma série de complicações infecciosas. Então, no transplante, a gente tem muitos gargalos e muitas faltas. Então, o que a doutora Geisa estava falando agora, a fludarabina, a mesna para quando a gente usa a ciclofosfamida, busulfano, que é um remédio que a gente usa muito no transplante, a gente teve o etoposide, que a gente usa no condicionamento. Então, muitos desses remédios que se usa na oncologia pediátrica, se usa também no transplante. E a gente fica rebolando de como conseguir levar o remédio para o nosso paciente. E tem um outro gargalo, que é o acesso à radioterapia. Para uma criança, principalmente se é pequena e precisa de anestesia, ter acesso à radioterapia é um tempo de máquina muito grande.
maior parte dos pacientes, então, depois do transplante, quando precisa de imunossupressores, existem vários imunossupressores que no Brasil só estão aprovados para órgão sólido, e a gente está há muitos anos tentando o acesso desses imunossupressores para o transplante de medula óssea. Isso foi levado à Conitec, passou na Conitec, só que nunca foi incorporado, porque os fabricantes não têm interesse em mudar a bula, porque o mercado de órgão sólido é enorme, o mercado de medula é piquititico, não vale a pena o que tem que investir para mudar a bula, e não querem colocar, embora sejam drogas que estejam no mercado há muitos anos, há décadas, né? Então, a gente tem muita dificuldade de acesso dessas coisas básicas, de dia a dia, que tem no posto de saúde, que o paciente poderia estar usando. A gente tem o problema com o acesso a antivirais. Empresas não têm o interesse comercial de trazer muitos antivirais para o país. Então, são remédios que, às vezes, nem são caros, nem são tão caros, só que não tem aqui no Brasil. E se não tem no Brasil, você precisa importar, você precisa fazer um estoque no seu hospital, o convênio não paga. Então, tem um monte de faltas que não necessariamente é por desabastecimento, mas são faltas porque não tem o acesso a essas medicações. E a gente tem também, em tudo na oncologia pediátrica e nos tratamentos, um problema que não é só a falta do remédio em si, mas é um remédio que não funciona. Então, nós tivemos, há alguns anos atrás, nós tivemos uma epidemia de pacientes com linfoma Hodgkin que recidivaram, e aí essas eram principalmente meninas, e elas tinham uma coisa incrível em comum. Chegavam no transplante com cabelo. E é uma químio ferrada, que cai até sobrancelha. Então, a hora que você notifica, né, você notifica a vigilância sanitária, tem criança que não está ficando careca, tem alguma coisa errada, e o câncer também não está respondendo. Nós estamos tendo agora 3 pacientes com herpes zoster. Então, herpes zoster é super comum depois do transplante, porque a imunidade não está boa. Nós tivemos 3 pacientes que o herpes zoster espalhou pelo corpo inteiro, e quando a gente descobriu, era uma marca de remédio, trocou a marca de remédio, secou tudo. E nós já tivemos problema com outros quimioterápicos no Brasil, então a gente tem falta de acesso de coisas simples, a gente tem falta de acesso de coisas caras, a gente tem falta de acesso de coisas que a gente devia estar trabalhando, e a gente tem a preocupação de qualidade do que a gente está fazendo. Um outro remédio que falta muito no transplante autólogo é o acesso ao GD2. Então, é um anticorpo, um remedinho que a gente usa para prevenir que o câncer volte. Isso já tem a aprovação da Conitec. Só que não chega nos nossos pacientes, porque não tem o passo, que é ter a APAC específica, para que isso chegue nos nossos pacientes. Então, eu acho que a gente, como sociedade, e por isso que aqui é multiprofissional, é multitudo, a gente precisa trabalhar, se organizar, ter passo a passo, mas a gente precisa que essas coisas cheguem no sangue do nosso paciente, porque só cura quem toma o remédio, né? Como a Geisa falou. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Eu acho que tem aí um contexto que é bem complexo, né? Que eu acho que a gente vai debater. A gente já está recebendo aqui algumas perguntas, né? Que a gente vai poder falar mais sobre esse contexto. Mas antes da gente passar, de fato, para as perguntas, eu gostaria de pedir para o Agenilson também trazer essa contextualização, especialmente dos pacientes que vivem em regiões, né, com regiões menos assistidas, né? Então, a gente tem aí o norte como um centro, né, um vazio assistencial, né? Então, Agenilson, fica aí aberto para você poder falar aí sobre o tema. Acho que tem um vídeo, né? Você vai falar um pouquinho, depois entra o vídeo, não é isso? Boa tarde a todos. Na verdade, são 2 vídeos. Vou quebrar o protocolo, que eu gosto de quebrar protocolo, né? Quem me conhece. E eu queria apresentar um pouco para vocês, aqueles que vieram, e dizer que o bombom de cupuaçu está aqui, tá, gente? Todo mundo vai ganhar cupuaçu. E assim, eu vou mostrar um pouco para vocês do Amapá, que fica na Amazônia. Muitos conhecem só da televisão, de livros, revista, internet. Então, eu quero apresentar para vocês o Amapá. Pode soltar o vídeo aí. Quer saber onde eu tô? Tô no norte do Brasil,
eu tô em Macapá. Quer saber onde eu tô? Tô no norte do Brasil, eu tô em Macapá. Eu fui para outro rio, atrás do meu grande amor, nas águas do Araguari. Meu coração se encantou. É ali no meio do mundo, onde está meu coração, meus livros, meu violão, meu alimento fecundo. A casa por onde paro, qualquer carteiro conhece. É feita de sonho e linha, que brilha quando anoitece. Na minha casa se desce, mesura na luz do dia, pra afugentar quebrantos na hora da fantasia. Esse é o Amapá, gente. Tá? Que ainda não foi o Amapá, eu convido para conhecer o Amapá. Nós temos alguns amigos aqui que já foram. Agradecer a Abrale, mais uma vez, o movimento no qual faço parte. Hoje eu estou aqui porque a Merula acreditou em mim. Eu falo isso para todo mundo. Em 2017, quando eu participei a primeira vez do TJCC, e eu conheci a Merula, e ela me fez o convite porque ela acreditou na minha história de trabalho, de luta em prol das crianças e adolescentes com câncer do Amapá. Essas pessoas maravilhosas que estão aqui. Doutora Adriana Seber já foi em Macapá. A Geisa, que é um anjo, que vou já passar um vídeo que tem tudo a ver com ela. E outros profissionais da Abrale, assim como o doutor Drauzio, a doutora Paula Torres, Monja Cohen, já foram lá conhecer um pouco da nossa realidade da oncologia. E eu vou mostrar para vocês agora a realidade, quando a gente está falando do básico, né? Mas eu vou mostrar o básico do básico do básico mesmo. A história de uma paciente que precisou se deslocar de uma região ribeirinha, que ela pega 8 horas de barco, gente. Tá? Ela não mora na capital Macapá. Ela mora em outro município que se chama Mazagão. A ONG Carlos Daniel dá todo o suporte até o Mazagão, e de lá ela pega um barquinho e vai, que são 8 horas. Até então, eu não acreditava. E aí eu resolvi fazer um mini documentário, mini mesmo, para falar e mostrar essa trajetória para vocês. Isso foi feito especial para esse momento aqui. Então, vamos conhecer a história da Elisa. Pode colocar aí. Eu sou Agilson Silva, CEO da ONG Carlos Daniel, aqui em Macapá, no Amapá, na região norte. E quero mostrar para vocês a realidade de uma criança da nossa região. Na verdade, uma criança ribeirinha que enfrenta muitas dificuldades para chegar na cidade de São Paulo para dar continuidade ao seu tratamento. A Elisa foi diagnosticada com leucemia, precisou sair da nossa região de tão longe para um grande centro de tratamento contra o câncer infanto-juvenil. Então eu quero mostrar para vocês o que a Elisa ela passa para chegar até São Paulo. Estamos nesse momento na parte mais estreita do caminho para a casa da Elisa, paciente oncológica de leucemia que faz seu tratamento em São Paulo. Você vai conhecer um pouco a realidade. Isso aqui é como se fosse uma estrada, uma rua, para chegar até a sua residência. Toda a dificuldade que ela enfrenta para sair daqui, da região ribeirinha, até chegar a São Paulo, onde ela está nesse controle. E aí, senhores, como foi de viagem? Por aí pela beirada aí do rio aí. Meu amigo, eu vou falar seriamente para vocês. É bem longe, né? Não tinha, assim,
essa noção que era bem longe. E hoje eu pude ver de perto, estar aqui na casa de vocês, agradecer por me receberem, para conhecer o lar que é a Elisa, vocês, a família de vocês. E isso mostra a dificuldade que vocês passam. É verdade. Vai chegar lá, né? Muita gente não conhece isso, não sabe o que vocês passam para chegar em São Paulo. Quando ela chegava da escola, ela chegava querendo, desmaiar, né? Foi rápido. Dentro de 15 dias, foi perdendo, assim, o apetite de comer, foi dando febre. Eu falei pra ele, né, pro meu marido, se a gente vai procurar um recurso, porque, já viu, né, interior é difícil ter recurso. Triste. Ficou triste? Por que ficou triste, Fábio? Eu fiquei longe da minha família. Ficou longe da tua família? Longe da tua mãe, é isso? Teus irmãos, tua casa? Quando começou, né, caiu o cabelo dela, aí a médica foi e falou que era para cortar o cabelo dela. Eu falei que não, que eu não tinha aquela coragem, né, de cortar o cabelo dela. Aí ela falava, pai, eu quero que o senhor corte meu cabelo, pai. Meu cabelo tá caindo muito, me fadiga. Aí eu falei, não, filho, deixa aí, a gente vai alguma coisa, senão vai ficar peladinho. Não, pai, eu rapo a sua também. Aí foi o tempo que a gente chegamos na casa de apoio, né? O cabeleireiro ia rapar. Eu disse, não, deixa que eu mesmo vou fazer isso. Eu peguei a máquina e rapei o cabelo dela. Foi doído, foi duro. Chorei muito quando eu tava cortando o cabelo dela. Foi uma dor que eu pensava, né, que nunca ia acontecer de eu chegar a cortar o cabelo dela eu mesmo, com as minhas próprias mãos. Esse é o meu combustível para continuar vivo nessa terra. É ver cada criança voltar curada. É isso que me alimenta, o meu coração, a minha alma, o meu dia a dia. Eu não consegui salvar o amor da minha vida, que era o Carlos Daniel, mas hoje eu ajudo a salvar o amor de muitas famílias, o amor de muitos pais e mães, o amor de alguns avós, tios. É assim, é com esse trabalho, ajudando a lutar pela vida dessas crianças que tanto precisam. É o básico. Estou emocionado. Porque eu estou ao lado de um outro anjo. Ela é a médica da Elisa. Eu digo que ela é um anjo porque ela abriu a porta para atender as crianças do Amapá. E eu vou dizer uma realidade. Enquanto alguns hospitais aqui em São Paulo fecharam a porta, a Geisa abriu. Vamos consertar. Oi. Vamos consertar. Quem abriu as portas para o Amapá foi o TJCC que foi lá. Verdade. Então, assim, a gente naquele momento entendeu que Amapá é uma ilha e realmente tem ali de 80 a 100 crianças por ano que são diagnosticadas com câncer e que não tem para onde ir. O mais natural seria que fossem para o Pará, pela proximidade. Mas o Pará já drena, a doutora Laide tem uma enorme boa vontade, mas eles têm uma área de drenagem muito grande. E então ficou acordado naquele TJCC no Amapá que a gente, então, conseguiria absorver todo mundo que o Pará não conseguisse. Porque, naturalmente, você ficar perto da sua casa, perto dos seus parentes, e o perto já é longe, porque mesmo para chegar para Pará, são 6 horas, 4 horas de barco. E lá ficou acertado isso. Posteriormente, o GRA, que sempre ajudou, né? Havia a doutora Adriana Sebe. Doutora Carla Donato, que está ali. A gente, oncopediatra, é uma família, na verdade. A gente acaba conhecendo todo mundo. Então, você empresta químio, você divide paciente. Se eu não tenho especialidade para operar, a gente acaba se conversando e resolvendo o problema da criança, que é o mais importante. E é isso. O básico que vocês conheceram é uma realidade das crianças da Amazônia, o que elas atravessam, aquilo que eu mostrei, ruas e estradas são os rios. Então, quis trazer um pouco para vocês, para conhecerem, e agradecer mais uma vez ao TJCC que abriu
a doutora Adriana, a doutora Geisa, a doutora Carla Donato, que está bem ali, ó, né, que também foi em Macapá, é um outro anjo. E agradecer ao Instituto Ronald, que também, através das suas casas de apoio, né, a Casa Hope, que nós fechamos parceria esse ano, que recebem com muito amor e carinho as crianças do Amapá, do Norte. É um trabalho em conjunto, é um trabalho de todos. Ninguém faz nada sozinho, aprendam isso. Nós precisamos um dos outros, tá bom? Obrigado, gente. Eu acho que a gente tem muitas coisas para falar aqui, né? Porque, na verdade, a gente tem um Brasil que são muitos Brasis, né? A gente está falando aqui quando a doutora Geisa, né, meu gente, fugiu o nome, doutora Adriana, trazem o contexto da falta de medicamentos. A gente está falando de falta de medicamentos em São Paulo, né? Esses medicamentos, então, no norte do país, esse desabastecimento no norte e no nordeste deve ser ainda muito maior, né? A gente está falando de São Paulo, que é a capital que tem aí os maiores índices de cura, né, dentro dos centros. Então, acho que a gente realmente tem muito o que fazer para a gente tratar não só da questão do desabastecimento, mas também dessa conexão das crianças com os centros de tratamento especializados, né? Porque isso que o Agenilson faz no estado dele, ele regula essas crianças para São Paulo, né? E que deveria ser um papel do Estado, né? Então, a gente tem muita coisa para fazer nesse contexto da integralidade das crianças, né, doutora Geisa? Quer falar alguma coisa? Eu queria. Sim. A gente recebeu lá do TFD visita recentemente, foi lá na Carla também, e é impressionante. Eu sei que era para ser trabalho do Estado regular, mas eles não conseguem. Sim. E aí, assim, eu estava com vaga lá no Daci, aí eu falei assim, vou dar uma espiada aí, como que está lá no Amapá? Tinham 3 crianças que estavam internadas há 4 semanas, as outras 2 há 3 semanas com diagnóstico de leucemia. Aí eu perguntei, mas por que está aí? Porque estamos esperando parar falar. Aí ligo para a Laíde, ligo e tiro as crianças de lá. Eles não têm noção de urgência nenhuma. Eu fico impressionada. E talvez o Agenilson, por ter vivido isso tudo com Carlos Daniel, ele tem uma noção de urgência maior. Mas o fato é que, por questões humanitárias, a gente não tem, lá naquele estado, oncopediatra. A gente precisa se unir, tirar as crianças de lá o quanto mais breve possível para ter alguma chance. Esse é o ponto. Sim, com certeza. Bem, chegaram muitas perguntas, mas podem continuar fazendo, que a gente ainda tem, né? Hoje, de verdade, esse painel aqui, ele é feito por vocês e é feito com as perguntas que vocês trazem aqui para o nosso contexto, né? Uma das perguntas, né, que foram trazidas, aí voltando para a questão da indústria, né, é de qual seria o caminho para garantir que a indústria mantenha essa produção, né? Hoje a gente falou um pouco, né, sobre esse desabastecimento, mas fiquem à vontade para vocês trazerem, vocês que trouxeram especialmente essa parte do desabastecimento, qual seria aí esse caminho para que a gente possa ter, de fato, uma produção, manter essa produção, né? Foi a Maria de Jesus que trouxe essa pergunta aqui para a gente. Eu vou falar. Está funcionando? Tá. Eu acho que primeiro a gente precisa ter bastante clareza da complexidade, né, para não ter a inocência, né, a ingenuidade, na verdade, de subestimar essa complexidade, porque naturalmente pacientes, familiares acham que tudo é fabricado aqui no Brasil e que a solução estaria dentro do Brasil. E a gente tem um grande volume de produção que não depende exclusivamente do Brasil, que vem lá de fora, né? Fabrica aquele pozinho que a gente chama de medicamento e depois ele é transformado e vem para cá e recebe uma embalagem e aquela fábrica que existe aqui no Brasil faz a comercialização. Então, hoje, às vezes, a indústria farmacêutica ela tem a boa vontade, o interesse, o desejo de manter o mercado abastecido, mas essa indústria que está aqui no Brasil, ela depende da compra do que a gente chama de insumo farmacêutico, que seria o pozinho que vai ser misturado e vai virar aquele medicamento finalizado, pronto.
E esse insumo farmacêutico ele vem de outros países. E esses outros países que fabricam esse insumo farmacêutico, ele abastece um mercado mundial. E que, a depender da oferta, procura e pagamento, ele pode ter interesse em abastecer o país X e não abastecer o país Brasil. E isso vai gerando alguns desequilíbrios. Essa é uma das situações, né? Então, a gente precisa entender que, por mais que a gente sente na mesa, né, com representantes da indústria farmacêutica brasileira, eles também enfrentam alguns desafios que fogem do controle deles. Tá? Existem outras questões também que são relacionadas a situações que fogem do nosso controle. Alguma planta fabril, né, ali aquela fábrica, passa por algum problema que não estava previsto, né, alguma máquina, alguma contaminação, e aí todo aquele processo fica interrompido, aí gera uma cascata de falta a nível mundial. Então, esses desequilíbrios, situações que fogem do controle, não tem muita ação da nossa parte, né? Às vezes a gente tem a ingenuidade de achar que pressionar vai resolver, mas se a gente olhar esse círculo, né, de tudo que está envolvido, a pressão não vai gerar solução, né? Então, faz o quê? Então, essa é a grande questão que angustia a todo mundo. Tá bom, você está me falando que tem um problema, mas faz o quê? E a gente ainda não conseguiu encontrar essa resposta, né? Porque, quando depende desses insumos farmacêuticos que vêm lá de fora, como que a gente pressiona esse mercado? Não tem exatamente como, porque para aquele mercado ele está conseguindo produzir, ele está conseguindo vender, né? Quem pagar mais é quem vai ganhar. Então, eu vou pagar mais, a gente tem condição de pagar mais, né? Então, essa moeda de troca também, muitas vezes, afeta o resultado, né? O que eu acho, na verdade, que deveria acontecer mais e que, vagarosamente, estão havendo alguns manifestos de alguns fabricantes com os quais eu já tive a oportunidade de conversar, desses fabricantes de porte menor começarem a perceber onde que estão esses gargalos de falta, né, de vários fabricantes, porque o grande problema, no fim das contas, é quando eu tenho assim, um medicamento na mão de um único produtor. Então, qualquer coisa que aconteça com esse produtor, acabou. Eu não tenho mais ninguém para oferecer aquele medicamento aqui dentro do Brasil. Esse é um grandíssimo de um problema. Então, se eu tivesse 3, 4 fabricantes daquele mesmo medicamento, se acontecer um problema com o fabricante A, o B, C, D continuava abastecendo o mercado. E aí a gente não teria falta. E eu tenho vários medicamentos na oncologia pediátrica, principalmente, que vivem essa situação de risco. Só tem um fabricante para aquele medicamento aqui no Brasil. Qualquer problema que aconteça ali, acabou. Vai faltar, e vai faltar para ricos e pobres. Tá? Não é que vai faltar em São Paulo e no Norte vai ter, ou vice-versa. Vai faltar para todo mundo. SUS e saúde suplementar. Né? Então, também tem ciência disso, que às vezes a gente fica assim, né? É porque eu estou no SUS. Se eu estivesse pagando o plano de saúde, eu tinha. Não tem. Conversem com qualquer unidade de saúde da saúde suplementar e enfrenta exatamente o mesmo problema. Porque a hora que faltou, gente, faltou. Ah, mas eu vou dar 100 mil reais por esse medicamento. Pode dar. Não vai ter. Tá? Então, se a gente tivesse mais fabricantes, talvez essa situação pudesse ficar um pouquinho menos frequente. Né? Como a gente não tem, acaba acontecendo de uma ou outra situação onde acontecem esses problemas que eu mencionei ali anteriormente, gera desabastecimento total. E as soluções dos problemas também não vêm muito rápido. Né? Então, dá um problema aqui,
não conseguir importar o insumo farmacêutico, quando isso vai se resolver, já se passou 6 meses. Então, não são soluções rápidas. Então, tem essa questão também do tempo. E a gente sabe da urgência. Como é que você vai fazer um diagnóstico de leucemia e vai começar o tratamento daqui a 6 meses? Como é que você vai ter um paciente em remissão pronto para fazer o transplante e não vai conseguir fazer a consolidação para ele transplantar? Ou vai fazer só daqui a 6 meses? A doença voltou? Ou você vai ficar mantendo o paciente 6 meses ali com quimioterapia? Né? Então, essa urgência também é algo que a gente está precisando balancear melhor. Quando a gente fala de falta ao básico e a gente fala dos desabastecimentos, a gente tem que lembrar o que a Anne colocou no slide, que são os preços, né? Que são os preços baixos. Uma das linhas do que falta é o que é barato e não existe interesse comercial. Então, eu acho que, como ONGs, a gente tinha que pressionar o governo para criar uma política de manutenção dessas drogas. A gente sabe que, no país, a gente tem muitos mecanismos de benefício da indústria. Isenção fiscal, benefício de uma coisa para outra, toma lá da cá. Mas as indústrias, quando sabem que um remédio vai ser descontinuado, tem que avisar muitos meses antes o governo. Só que isso não chega na gente. Né? Não chega na gente. O que a Anvisa fala eu já ouvi isso muitas vezes, eu não posso obrigar um laboratório a produzir alguma coisa. Mas, como país, a gente pode enxergar que aquele remédio é essencial. A gente trabalha com a OMS, com várias instituições, porque aqueles remédios são essenciais. Então, como país, a gente tem que ter um mecanismo de fazer com que esse remédio continue sendo produzido. Então, você não quer mais comercializar, eu soube 1 ano antes, nós vamos passar tecnologia para a indústria nacional. A gente vai ver se tem uma indústria pequena que pode ter uma planta fabril aprovada para que esse remédio de maneira emergencial. Eu acho que, como país, e como a gente precisa tomar a rédea disso, que a gente está deixando no livre mercado. E não devia ser, porque a gente está falando de saúde. A gente está falando dos remédios que pode tratar os pacientes. Então, eu acho que a gente tem, como país, que se apoderar disso. A fludarabina, que está faltando no transplante, os meus amigos americanos e europeus disseram que está absolutamente normal. Só falta no Brasil. Nos Estados Unidos é normal, na Europa é normal. Eu trabalho num hospital rico que está importando, então eu tenho importado. Então, é bem ruim, é bem difícil, e pelo menos esse pedaço, se acaba o sal no mundo, é diferente, mas pelo menos o que é interesse comercial, eu acho que a gente tem que trabalhar. E eu acho que entra numa linha também da gente entender como que vocês, lá no dia a dia, com essa falta dos medicamentos, como que vocês têm feito para tratar essas crianças? Qual é o malabarismo que vocês têm feito? Então, a mágica. Então, você tem químio de primeira linha, de segunda, você vai trocando o esquema. Mas eu queria voltar no ponto que a doutora Adriana falou. Então, a gente sabe que existem 740 mil casos novos de câncer por ano. 10 mil disso daí são nas crianças. A gente está falando de criança aqui. 90% desses pacientes estão no SUS. Então, quem é responsável tecnicamente é o Ministério, é o governo. É inadmissível que você tenha uma notificação que vai faltar uma químio e nada seja feito. Quando a gente sabe, é quando tem 1, 2 ampolas ali na minha. Ainda que o Estado, agora não vai ser mais, porque o DACI virou uma OS, a gente compra por forma de pregão. Então, eventualmente, a gente tem 1 ou outra ampola lá sobrando, mas isso não adianta por muito tempo. Então, se é criança e são poucas crianças, o que você tem que fazer, o que o GRAAC faz, você importa. Não interessa de onde que vem, mas tem que chegar no paciente. Então, no caso das crianças, que não são tantas assim, se eu sei que vai faltar, começa a providenciar a importação, ponto. Entendeu? Então, é inadmissível mesmo. Eu, na minha concepção de logística, eu entendo que o país é grande, ele é continental, e que para chegar lá, sei lá, em Porto Velho, no Acre, em Manaus, seja difícil, mas a gente está falando aqui de São Paulo, entendeu? Eu acho inadmissível, é falta de organização, é falta de logística,
e está errado. Desculpa, mas está errado. E o tratamento, normalmente, das crianças é multimodal. Quer dizer, eu uso vários remédios para tratar o câncer. E, quando não tem, a gente substitui. Só que, assim como quando eu estou fazendo uma receita, às vezes dá certo, às vezes não. Então, normalmente, quando são essas faltas que a gente pega a gente de surpresa, não tem estudo para saber se aquela substituição dá certo ou não. Então, às vezes vai dar certo e às vezes não. E aí, quem paga é a criança, com a saúde dela, com o tumor que volta. E se ele volta, ele sempre volta mais forte e diminui a chance de cura. Sim, perfeito. Acho que tem aí muito contexto. E a gente tem mais perguntas aqui da plateia. Eu acho que agora também trazendo um pouco para esse contexto do papel da sociedade civil na importância da gente correr atrás, né, para a gente conseguir melhorar e avançar nesse sentido. Eu imagino que a gente está passando aí por um momento realmente de extrema escassez em medicamentos, mas a gente tem aqui uma pergunta da Liliane Moraes, que ela pergunta assim, qual é o papel das instituições de apoio, né, no aporte desses medicamentos e, principalmente, qual o limite dessa participação, já que existem, né, recursos financeiros dessas entidades que podem apoiar, em algum sentido, não sei, na importação, etc., que são oriundos de doações da sociedade, né? Vocês acham que esse é o melhor caminho ou a gente tem outros caminhos pelos quais a sociedade civil pode, de fato, pressionar o poder público para a gente resolver a situação, né? Acho que a gente tem uma questão paliativa, que seria, por exemplo, a importação dos medicamentos, mas temos, no médio e longo prazo, uma solução de fato, né? Incontáveis vezes na minha vida, viagens, presentes e festas foram canceladas para comprar remédio. Inúmeras vezes. Né? A hora que você chega para um voluntário que juntou dinheiro de um bazar, de um jantar, e fala, olha, eu sei que você tem esse dinheirinho para a festa, mas está faltando o remédio, pelo amor de Deus, eu preciso tratar a criança. Eles não têm dúvida de cancela a festa e vamos para o remédio. Mas não é o caminho certo, né? Então, não é pelo coração dos voluntários que a gente tem que regularizar no Brasil. A gente precisa, como acho que sociedade civil, pressionar o governo para ter soluções sólidas e que a gente consiga trazer para a gente o controle dessas, o que dá para controlar, nem tudo, mas o que dá para controlar, a gente precisa fazer a pressão para que seja controlado e que para você vender dinheiro, para você vender remédio para câncer, você tem que ter 3 produtos que não dão lucro. Você é obrigado a ter, o governo é para isso, não é para dividir para todo mundo. Então, eu acho que existem mecanismos legais que a gente poderia, sim, dar benefício, a gente poderia distribuir o que não dá lucro, que é o que está faltando hoje na oncologia pediátrica, e trabalhar junto. Só que o governo só faz isso com pressão social. E aí a gente precisa de vocês para ajudar a organizar e levar propostas e fazer essa pressão social. Mais alguém quer comentar esse ponto? Não? Tá. A gente tem também aqui uma pergunta do Augusto Costa, que fala sobre que existem, né, ele fala assim, né, existem iniciativas para estimular pesquisas e ensaios clínicos específicos para o público pediátrico, considerando que, muitas vezes, as crianças recebem adaptação de protocolos pensados para os adultos. Isso resolveria essa questão do desabastecimento, tentar trabalhar ensaios clínicos que pudessem ajustar as drogas que são utilizadas em adultos e em crianças? Existe essa possibilidade? Os tratamentos... Vou responder, mas se você quiser. Os tratamentos os cânceres de adultos são muito diferentes e não é esse o caminho da ciência normalmente, não é o que eu pego do adulto que eu adapto para a criança. Aliás, no caso das leucemias, é o contrário. Os adultos vão aprendendo com a gente na oncologia pediátrica. Então, não é exatamente esse caminho. E a gente não sabe o que vai faltar. A gente poderia, se eu sei que daqui a 5 anos não vai mais ter asparaginase, eu posso fazer uma pesquisa e ver o que seria o melhor substituto. Mas esse ano tiveram 5 faltas, eu não sei o que vai faltar, então é impossível a gente fazer protocolos para a falta de tudo que você não sabe qual vai ser o próximo, né? Não precisa garantir o abastecimento, na minha opinião. Eu ainda vou fazer o acréscimo de que é uma tendência na oncologia adulto e não vai ser diferente na oncologia pediátrica
nada está sendo desenvolvido e chegando ao mercado barato. Então, nenhum novo medicamento que venha a ser desenvolvido através de uma pesquisa clínica por uma indústria farmacêutica chegará mais barato ou no mesmo valor do que nós temos hoje dessas quimioterapias convencionais que já existem aí há 4, 5 décadas. Né? E aí, a hora que chega caro, eu não tenho... Né, eu acabo tendo impacto em acesso, eu acabo tendo impacto em implementabilidade, e aí eu começo a ter a inequidade. Então, assim, não vejo como solução nem para o desabastecimento, nem para a equidade que a gente tanto busca. As demandas vêm dos ensaios clínicos, dos tumores, das neoplasias que não têm sucesso terapêutico. A gente está falando de oncopediatria, onde a grande maioria, 80%, 90%, é curável. Os 10% tumores de sistema nervoso central, você teve incorporações de vários remédios dos adultos, Avast, Dabrafenib, mas é porque o prognóstico era ruim. Assim vale como o neuroblastoma 4 avançado, que veio a imunoterapia, o blinatumomab, que incorporou nas recidivas precoces. Então, o que a gente está falando daqui é mais sério, é o básico que a gente não está conseguindo cumprir e entregar para as crianças, e que isso vai impactar futuramente, sem dúvida nenhuma, em maior recidiva e fazendo com que se gaste mais. Então, eu acho que a ideia é que, antes que se gaste mais com imunoterapia, antes que a fila do transplante ela já é uma realidade, ela existe, está aí presente, a gente precisa resolver essa questão, entendeu? Não é para recidivar, não é para ir para o transplante, é para tratar direito a primeira linha de tratamento. Então, a gente está dizendo que, na verdade, a gente está deixando as nossas crianças agravarem o quadro de câncer por conta dessa escassez de medicamento. É sobre isso que a gente está aqui, é sobre isso. E a Janilson, dentro da perspectiva das crianças, né, do Amapá, como que funciona esse acompanhamento dessas crianças que passaram por um momento num centro, né, grande, fizeram todo o seu tratamento, que é o caso da paciente que você reportou aqui, que volta, né, que fica em casa, mas está fazendo um acompanhamento, um controle. Como que é esse encaminhamento dessas medicações, no caso dessas crianças que vivem assim tão remotamente? Tem alguma forma de fazer isso mais fácil? Na verdade, nós não temos nenhuma retaguarda no Amapá. A gente conversa muito, eu e a Geisa, ela fica preocupada quando essas crianças retornam, que estão no controle, e quando elas têm alguma intercorrência, infelizmente, o próprio hospital fica receoso de atender, porque não tem o profissional correto para fazer o atendimento. E não tem a medicação também. Eles não têm antibiótico. Não tem nem antibiótico. Então, se você vai com catéter, eles não têm habilidade de manipular aquilo. E incrivelmente, né, a gente acaba tendo noção de antibiótico, eles podem ter Fortais, que é extremamente caro, mas não tem Rocefin, que é o básico. Então, assim, fica difícil. E os médicos no Amapá, a grande maioria com quem eu converso, eles não são especializados, às vezes, nem mesmo em pediatria. Então, você tem que dar a dose e além de dar aquela noção de urgência de sepse em paciente neutropênico, o banco de sangue é extremamente, como que eu vou usar uma palavra aqui correta? Ele é vulnerável, eles não têm filtro, as crianças bastam tomar 2 transfusões para chegarem ao nosso serviço já fazendo reação a sangue. Então, assim, não é especializado, não tem oncologia, e não adianta você querer tirar leite de pedra, entendeu? Eles precisariam de profissionais lá que estabelecessem um serviço que é multidisciplinar, leva tempo, e eles simplesmente não têm. O fato é esse. Essa é a realidade. Infelizmente, a gente tem trabalhado em conjunto, como a própria Geisa falou, através do movimento TJCC, a Abrale, onde tem a doutora Carla Donato lá no GRAAC também dando esse suporte para a gente. Então, a gente vai contando com apoio. E, graças a Deus, a gente tem desenvolvido esse trabalho com muita dificuldade, para que cada criança que venha de lá tenha esse
acesso garantido. A ONG Carlos Daniel faz esse acompanhamento e tem instruído da melhor forma as próprias famílias, porque muitas dessas famílias, o pai ou a mãe é analfabeto, ou é semi-analfabeto, e aí não tem um conhecimento. E a ONG Carlos Daniel acaba orientando eles. Não é o que a gente se propôs a falar agora, mas só para a gente lembrar que a gente não está falando só de remédio, a gente está falando de diagnóstico precoce também. Porque o número de medicações que você precisa e o armamentário que você precisa para alguém que tem um câncer avançado é infinitamente maior do que quando o diagnóstico é precoce. A Carla está aqui, tem o programa de olho nos olhinhos para o diagnóstico do retinoblastoma. O mundo fica atônito quando vê os nossos cânceres no olho, porque literalmente quase sai para fora para alguém fazer o diagnóstico. Então, a gente precisa trabalhar muito com educação. Então, falta o remédio, sim, mas falta o que está lá atrás, que é o diagnóstico precoce e poder diagnosticar, saber o que está para frente, porque daí essa criança vai precisar de muito menos remédio e vai ter uma chance muito maior de estar curada. Não, de diagnóstico precoce a gente entende bem, né? A gente tem um programa, né, onde a gente vê que nos lugares que a gente implanta, a gente consegue reduzir aí de 13 para 5 semanas, assim, a média do diagnóstico. Então, realmente, é uma solução que vale o investimento, né? Mas acho que a gente continua ainda tendo esse problema, que vocês mesmos estão falando, que quando mesmo a gente chegando mais cedo, hoje falta o medicamento, aí a gente embarrera porque o câncer avança também, podendo mesmo ser tratado de forma rápida, a gente demora para conseguir avançar nesse sistema. E a Genilson também tem mais uma pergunta aqui para você, né? Eu não sei se seria para você ou se para outras pessoas da mesa também, mas as pessoas estão querendo saber, né, Zé, como que a gente pode fazer, né? Como que a gente faz para ter um hospital pediátrico, né, ali no Amapá, né? E perguntam se é o único estado brasileiro que a gente não tem esse serviço. Não é só o Amapá, não. A região norte, só nós temos o Pará, a referência, como a própria Geisa falou, é o Otávio Lobo, lá com a doutora Laide, que tem... A polícia fala muito isso, né? Enxugando o gelo. Eu já estive visitando a doutora Laide, é uma demanda muito grande, e é por isso que a própria Geisa falou, a gente tem conseguido referenciar, né, para cá, porque não pode esperar, gente. Já teve caso, a própria Geisa, que é testemunha, que não tinha leito aqui, não tinha no Pará, e o que foi que aconteceu? A criança foi a óbito, né? Então, a gente precisa melhorar, estruturar melhor o estado do Pará, ampliar. É aquilo que a gente tem debatido aqui no TJCC. Não adianta você ter um hospital pediátrico em cada estado, porque o custo é alto. E sim melhorar a estrutura de um centro lá no Pará, ampliar o Otávio Lobo, para que ele possa atender essa demanda que está crescendo e muito. Pode falar. Sim, claro. Eu acho que, de novo, a gente precisa de políticas públicas, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, que não quer dizer que a gente tem que fazer isso, mas tem uma opção que o governo contrata o médico que se formou, você vai trabalhar lá no Amapá e, com aquele salário, você ajuda a pagar a tua faculdade. O governo paga a faculdade para você, o financiamento da faculdade, você trabalhando nos lugares longínquos. Então, é um modelo. Eu acho que a gente precisa pensar como país e pensar que a gente precisa levar um modelo. Quanta gente que a gente tem que quer fazer medicina, quanta gente poderia ir, quanta gente a gente podia trabalhar, e está todo mundo nos grandes centros, porque não tem essa política. Então, você criando essas políticas e sabendo que você precisa levar um cuidado de qualidade para o país inteiro, eu acho que a gente consegue equacionar, mas a gente tem que tomar o problema para a gente. Sim, e eu acho que tem essa questão, porque hoje no Brasil você vê essa centralização dos médicos, né? Eles podem até vir, por exemplo, dos estados onde a gente tem aí um maior déficit em relação ao tratamento, mas depois eles não querem voltar, né? Porque eles não têm a estrutura, eles têm uma estrutura aqui que eles não têm lá, né? Eu já convidei a doutora Carla, a doutora Geisa, a doutora Adriana. Eu tento levar através do filhote, né? O nosso peixe. Eu trago, olha, o filhote está aqui, o cupu está aqui, e elas ficam pensativas, né? E é isso. A falta de profissional também, que a própria Adriana falou, que
já estou há mais de 10 anos, a gente está lutando para que nós possamos ter um oncopediatra, porque assim a gente vai ter uma retaguarda. A Geisa. Então, o oncopediatra sozinho não é ninguém. Não, verdade. Ele não é ninguém. A enfermeira oncológica é muito mais que a gente tem que ser equipe. Então, não adianta você acreditar que você vai levar um médico para lá e que esse médico vai fazer diagnóstico de todo mundo. O máximo que ele vai poder fazer é colocar no avião mais rápido. Eu preciso de laboratório, eu não vou dormir no hospital, gente, tem que ter plantão, é equipe multidisciplinar em oncologia, é tudo. Quanto mais organizado for o centro, maior é o sucesso terapêutico. Então, um oncologista, ele poderá, por exemplo, pegar aqueles pacientes do Amapá que são fora de terapia e ver isso. Ele pode fazer, desenhar para sair rápido para esse centro, para aquele centro, mas nunca achar que um oncologista pediátrico vai poder tomar conta do Amapá, porque não vai. E vocês poderiam, né, vocês veem, por exemplo, o Ministério da Saúde se mobilizando especialmente nessa questão aí do norte, e nessa própria parte da medicação, vocês têm visto essa mobilização? Olha que engraçado, e a doutora Adriana vai lembrar bem disso. Quando a gente foi no primeiro TJCC lá no Amapá, tinha uma coisa inusitada, uma coisa bem louca que aconteceu. Os pacientes iam de avião fazer radioterapia em Porto Velho, e aí mostrava o caminhão atolando naquelas... E aí chegou o Ministério e falou que há 10 anos tinha verba para colocar o aparelho de radioterapia lá, e que aí o Amapá acabou que não construiu o local apropriado, papapá. Cheguei hoje, viu a Genilson, falei, Genilson, e o negócio da radioterapia deu certo? Sabe o que ele me responde? Olha, doutora, eles construíram o local, mas eles esqueceram do tomógrafo. Para você fazer radioterapia, você tem que fazer o planejamento, você precisa... Então, percebe que o planejamento da oncologia, ele é muito rico, ele é muito detalhista, e não adianta você fazer uma coisa e não fazer outra, fazer meia boca, porque existem locais que tratam direito. Então, ou precisa chegar gente séria lá, que de fato queira tomar a responsabilidade para si. É isso que a doutora Adriana falou, e é isso que precisa nos centros. Quando eu puxo para a minha responsabilidade e eu entendo do processo, eu consigo resolver. Se eu não fizer isso, nada vai ser resolvido. E aí eles seguem sem radioterapia. Você não saiu com a impressão que ia ser resolvido na semana seguinte? Jesus. As iniciativas boas, eu acho que têm que ser lembradas. Existe uma iniciativa que é internacional, Organização Mundial da Saúde, com o apoio do St. Jude, um programa que chama Cure All. É muito, muito legal. A intenção é que pelo menos 5 cânceres pediátricos cheguem num patamar de pelo menos 60% de cura, que a gente falou, nossa, mas é que no mundo tem países em que todo mundo morre. E o mais importante, eu acho, que do programa do Cure All, o governo brasileiro tomou para si, está encampando, então tem gente do Ministério que sim, que está ajudando nessa campanha, mas é uma coisa que não está no nosso sangue latino, que é o planejar. Então, o sentar, planejar, ver quais são os gargalos, ver em cada região com o que é que a gente tem que trabalhar, como a gente vai melhorar para o diagnóstico, para o tratamento, estadiamento, para o remédio, fazer uma linha de cuidado. Tem o olhar de equipe multi, não é só o médico, então tem que ter enfermagem, tem que ter equipe multi. E no Brasil tem um grupo, que é o Amarte, que o GRAC faz parte também, que ajuda muito, que também trabalha com os St. Jude dentro desse projeto. Então, o projeto não nasceu no Brasil, mas o governo brasileiro, sim, está trabalhando bastante, isso é muito legal. E se a gente conseguir trabalhar para a gente se planejar melhor, fazer políticas públicas e crescer como grupo, eu acho que vai ser muito bom. Então, muito obrigada ao pessoal do Cure All e das políticas do pessoal do St. Jude. Acho que a gente está se encaminhando aqui, né? Faltam 10 minutinhos para a gente finalizar a nossa mesa. E eu acho que a gente tem um desafio aqui, né? Como parte do TJCC, que é a gente endereçar esse debate,
né? Eu acho que esse debate ele precisa ser aprofundado e levado à frente, né? Acho que a doutora, né, Geisa já trouxe tipo a indústria farmacêutica aqui hoje para estar com a gente, né? A gente precisa trazer esses atores para a mesa para a gente discutir não só a parte do desabastecimento, mas também esse olhar para os vazios assistenciais que a gente tem no país, né? Não sei se vocês gostariam também de falar, né, cada um falar um pouco de como vocês veem que essa mesa pode dar continuidade aqui também no TJCC, né? Olha, o único jeito que eu vi que eu pudesse ajudar de alguma forma, como sociedade, como pessoa, como médica, eu trouxe o Igor, que é da Farmarim. A Ana acabou de falar que uma das grandes angústias é quando você tem uma droga como o mitoxantrone e a idarubicina na mão de uma única farmacêutica. E é isso que a Farmarim tem hoje. Eles têm essas duas drogas que são essenciais para a leucemia. Então, eu queria que eles explicassem o que esse lado aí da indústria, o que eles fazem, o que eles, qual o horizonte que ele vê, de repente ele vai acalmar nosso coração, de repente o que ele vai falar e vai acabar de detonar tudo. Mas, Igor, por favor, dá a sua... não é satisfação que eu quero dizer, mas dá o seu depoimento. Qual é o lado da indústria farmacêutica, por favor? Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. Eu queria agradecer o convite da doutora Geisa para estar participando. Eu sou diretor regulatório da Farmarim, né? Além disso, eu sou do Comitê Executivo de Indústria da Federação Internacional Farmacêutica. Acabei de voltar de um congresso em Copenhague discutindo desabastecimento em oncologia. Primeiro, não sei se é para acalmar o coração, não é um problema só do Brasil, né? O desabastecimento dos quimioterápicos básicos é um problema global. Da parte da indústria farmacêutica, o grande gargalo que a gente tem hoje está com os fabricantes do princípio ativo, tá? Muitos desses medicamentos são realmente importados. A Farmarim, ela é uma importadora aqui no Brasil. A gente tem a principal fábrica nossa de produto terminado no Uruguai, mas o princípio ativo vem de outros lugares do mundo. E a gente tem aqui no Brasil, nós somos algumas dessas moléculas, nós somos a única empresa com registro e realmente, mesmo assim, nós temos dificuldade, né? Às vezes, esse fornecedor dessa matéria-prima tem intermitência. Uma das coisas que a gente tem muita dificuldade, e a gente até participou de uma reunião com a doutora Nimeri também, com a Anvisa e com o Ministério de Saúde, foi justamente a gente tentar explicar isso. A Anvisa, ela hoje está no mesmo nível de autoridade sanitária de outras autoridades do mundo, da Europa e dos Estados Unidos principalmente. Então, a régua de qualidade nossa aqui no Brasil é muito alta. Mas essas autoridades lá fora, elas têm mecanismos. Por exemplo, se o meu principal fornecedor de matéria-prima cumpre todos os requisitos de qualidade, sai do mercado, e o único que sobra é um que não cumpre totalmente, existem exceções à regra que permite que essas empresas exportem para os Estados Unidos e Europa. É por isso que nos Estados Unidos e Europa tem fludarabina e aqui não tem. Porque lá, empresas que não cumprem totalmente podem continuar fornecendo esse mercado. Eu não posso incluir um fornecedor de fludarabina que eu simplesmente, a Anvisa sabe que não está cumprindo aquela regra. Agora, eu estou disposto a conversar quais são as exceções. Para eu incluir um fornecedor, eu trocar o meu fornecedor de princípio ativo, demora um processo de quase 2 anos, entre eu fazer todos os testes e a Anvisa me autorizar. Então, ok, nessa janela de 2 anos, o que pode ser feito? Se eu não puder importar e fornecer o mercado brasileiro, as instituições vão fazer importação direta. Eu acho que é mais saudável para o mercado que essa importação seja feita por empresas como nós, porque quando o medicamento chega no Brasil, a gente repete o controle de qualidade. Se tem problema de farmacovigilância ou recall, nós somos responsáveis. Quando a importação é direta, a responsabilidade é 100% da instituição e do paciente, não tem essa retaguarda. Então, eu acho que a gente realmente tem muita boa vontade em algumas situações de manter produtos no mercado, até trazer outros. Tem uma pressão de preço, realmente. A doutora Nimeri apresentou os preços CMED bastante baixos, mas a realidade hoje é que sequer os preços CMED são os preços reais de venda. Quando a gente oferece algum desses medicamentos pelo preço CMED, tem instituições que falam, não, mas uma outra empresa que já não me fornece mais já me vendeu por 10% desse valor.
Eu falei, mas eu não chego em 10%. Então, assim, a gente tem uma pressão desses medicamentos com um preço extremamente baixo e os fabricantes de matéria-prima no exterior, para cumprir as regras altas, quererem subir o preço da matéria-prima. E aí, em alguns momentos, fica totalmente inviável, porque se eu estou pagando mais caro pela matéria-prima e não consigo repassar nesse preço, infelizmente, a indústria farmacêutica fica, e eu, como profissional de saúde, sofro bastante. Eu acho que todo mundo já teve casos próximos de oncologia na família. A gente tem que entender que o dono de uma empresa privada não vai trabalhar com um produto que, para ele, não dá retorno. Então vê se eu estou errada. Então, o que falta no Brasil talvez seja um órgão regulatório para que, se porventura você está vendo que está acabando os estoques do Brasil, porque você já sabe o que você vai usar, isso tem, porque 90% é SUS, de poder ele mesmo importar isso daí e trazer para o Brasil, ainda que não seja da melhor qualidade, é isso? Eu não entendi isso. A gente não, na verdade, eu acho assim, a gente não pode desmerecer o trabalho da Anvisa de querer que a régua de qualidade seja alta. Tá. O que a gente tem é ineficiência nos processos. Então, por exemplo, a gente teve uma situação de importar um lote de etoposide, que a gente refez vários... Ele, em princípio, veio com desvio de qualidade, mas que a gente fez todos os testes e viu que o lote estava ok. Eu preciso de uma autorização da Anvisa para colocar aquilo no mercado. Entendi. E a gente submeteu isso à Anvisa há mais de um mês. Então, o senso de prioridade nosso não é o mesmo de algumas pessoas que tomam decisão. Entendi. Então, eu acho que a Anvisa também ela tem que cumprir as regras, mas eu acho que a regra para a oncologia não pode ser igual à regra que trata outras patologias. Eu acho que a gente tem que ter um olhar diferenciado e caminhos diferenciados para evitar desabastecimento. Pode, claro. Na verdade, não seria em relação à fala do Igor, seria mais em relação ao que você falou da nossa fala final, né? Essa reunião que o Igor mencionou, o pessoal da Coordenação Geral lá de Câncer do Ministério da Saúde vem organizando com os diferentes representantes da indústria farmacêutica sempre que é identificado um desabastecimento. De uma forma bastante caseira, vamos assim dizer, né? Eu acabo sinalizando para a Suiane ou as pessoas dos próprios serviços que têm contato mais próximo com ela acabam sinalizando e que está ocorrendo alguma sinalização, porque em grupos de WhatsApp lá de farmacêuticos começa, alguém tá conseguindo comprar tal medicamento? Aí vem a fila de resposta, eu não, né? E aí você fala, opa, está tendo problema aqui no abastecimento. E, na sequência, vem uma carta de comunicação da indústria farmacêutica. Então, a gente, mais ou menos, está conseguindo monitorar, né, fazer esses flags de que tem bandeira amarela no mercado. E, na sequência, eu sinalizo isso para a Suiane, ela já organiza uma reunião, puxa a SOBOP, né, que a gente está tentando exatamente o quê? Não encontramos ainda a melhor forma de organizar isso, mas a SOBOP, a CGCAM, através da Suiane, e a própria representante da Anvisa, que tem participado também de algumas reuniões, a gente está tentando identificar como mitigar que ocorra, de fato, esse desabastecimento por períodos muito longos, né? Como sinalizar lá dentro da Anvisa que aquilo tem que ser tratado com uma prioridade maior, porque fica tudo tão fragmentado que é igual a doutora Adriana comentou ali atrás, anteriormente. A Anvisa ela recebe comunicado da indústria farmacêutica quando tem essa intenção de parar de comercializar algum medicamento ou quando tem algum problema ocorrendo que já sabe que vai impactar na sua produção. Eles têm essa obrigatoriedade ali na legislação. Só que isso acaba meio que morrendo lá dentro, né? A gente não fica sabendo, e aí, quando fica sabendo, as prateleiras já estão se esvaziando. Então, a gente está tentando encontrar um mecanismo para que a gente se antecipe, né,
de uma forma menos fragmentada, porque não adianta o setor lá dentro da Anvisa ficar sabendo, a indústria cumpriu com o papel dela, fez o comunicado, a Anvisa recepcionou e colocou lá no site, porque existe um site onde fica informado isso, né? Só que é um site passivo, você tem que ir até lá, visitar, pesquisar e encontrar lá a notificação de que aquele medicamento será descontinuado ou vai passar por um período de desabastecimento. Então, a gente está tentando encontrar um mecanismo, né, a SOBOP, junto com a CGCAM, e envolvendo aí os parceiros da indústria, para mitigar isso. E a própria indústria também, o Igor passou por essa experiência, eu não sabia uma série de coisas, né, Igor? Do tipo, eu não sabia que eu podia falar com você aqui da CGCAM, você aqui da Anvisa, fazer um outro caminho. Então, a indústria farmacêutica também desconhece isso, eu estou citando aqui a experiência do Igor, mas em outras reuniões a gente também percebeu isso. A situação chegou naquele ponto porque a indústria não sabia que ela poderia ter conversado antes com o Ministério da Saúde, para o Ministério da Saúde fazer uma interlocução com a Anvisa e, de repente, não acontecer aquela situação. Então, a gente está tentando voltar alguns passos para trás para juntar os pontos e evitar que essa fragmentação continue trazendo os prejuízos que a gente vive. Bem, a gente já chegou aqui no nosso final, que já está estourado o tempo, mas eu acho que, com a sua fala, que já existe, né, uma articulação, que já vem se iniciando um diálogo, eu acho que poderia ficar como um ponto, né, do movimento Todos Juntos contra o Câncer, a gente entender quanto que nós, organizações que fazemos parte do TJCC, podemos contribuir para fortalecer a importância de se encontrar uma solução, né, mais latente sobre essa questão, né? Eu acho que... E só uma sugestão para a gente fazer reunião específica sobre isso e discutir políticas públicas e estratégias para efetivar e para levar para frente. Perfeito. Então, acho que a gente fica com esse caminhamento, né, da gente dar sequência nesse debate e montar estratégias para apresentar para a Anvisa, para o Ministério da Saúde, né, já que existe já esse diálogo. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Nos vemos na próxima. Vou distribuir o bombons de cupuaçu e cordel, tá, gente? Fazer fila. Para quem ficou até o final, vamos tirar a primeira foto aqui do painel.